Então hoje vamos começar o estudo de 1 Coríntios, um novo livro da Bíblia. Acabamos de terminar Romanos, e se você nos acompanhou até aqui, estou muito feliz que você está aqui. E se você que está começando agora de 1 Coríntios, eu gostaria de falar que cada vídeo estudamos um capítulo inteiro da Bíblia, e o capítulo da Bíblia geralmente fica dentro de um livro específico. Então a Bíblia tem vários livrinhos, né? No caso a gente está estudando aí 1 Coríntios, e dentro de 1 Coríntios, hoje vamos estar falando então de Coríntios 1, que é o número grande que aparece, e vamos estar falando de todos os versículos. E os versículos são os números pequenininhos que aparecem ali do lado dentro do capítulo 1, que é o número grande. Dentro desse contexto, quem escreveu então a primeira carta, né, de Coríntios? Paulo. Paulo escreveu a primeira carta ao povo que morava em Coríntio, que era uma cidade que, se eu não me engano, era porto, né? Então, cidade que tinha mar. E era uma cidade muito próspera, e tinha vários templos, vários deuses e tudo mais. Então, Paulo tinha ido para aquela cidade especificamente para falar de Jesus para aquelas pessoas. E aí o grupo de pessoas foram crescendo, e durante, da distância entre quando ele escreveu a carta, da distância entre o momento que ele deixou Coríntio e do momento que ele escreveu a carta, passaram alguns outros mestres, né? Tipo Apolo e tudo mais, naquele povo de Coríntio. E aí o que tá acontecendo? O pessoal de Coríntio começou então a entrar em discussões, intrigas, brigas por causa de ensinamentos. E aí Paulo então decidiu escrever essa primeira carta de Coríntio, e essa carta tem várias coisas que nos ensina, e eu acho muito legal porque são coisas muito rápidas da gente entender e aplicar no nosso dia a dia. Então, nesse estudo de 1 Coríntios 1, eu quero trazer 3 coisinhas para a gente aplicar durante essa semana. Primeiro, Paulo começa, então, essa carta lembrando as pessoas, lá no versículo 8, que é aquele númerozinho pequenininho, lembrando as pessoas que temos que permanecer. Permanecemos porque Deus nos aperfeiçoa, quanto então permanecemos. E, gente, permanecer é algo que é fácil de falar e difícil de fazer. Permanecer em dieta, permanecer num estudo bíblico, manter a consistência de uma rotina para então se alcançar algo. E sabendo disso, Paulo fala, gente, é importante que você permaneça porque quem te aperfeiçoa é Deus. Então, por que muitas vezes a gente não permanece? Porque ficamos o tempo todo com a auto-reprovação do tipo, isso não é bom o suficiente. Eu nunca faço bom o suficiente. Não, já que eu pulei a dieta ontem, então nem vou fazer dieta hoje. Já que eu já não fiz o estudo bíblico do capítulo 1, 2, 3, vou esperar só para entrar no próximo livro. Aí entra no próximo livro, faz um estudo, pula o outro, já desanima e não permanece. Só que só criamos raízes se então permanecemos, isso é, só estamos aptos a amadurecer e sermos aperfeiçoados em Deus, então a gente permanece. Então, primeiro ponto, essa semana Deus te convida. Estamos aqui, 1 Coríntios 1. Permaneça. Permaneça, faça um compromisso com você de permanecer. Não precisa permanecer com várias horas do seu dia investidas nisso, em ler a Bíblia e tudo mais. 10 minutinhos, gente, 10 minutinhos para você ler um capítulo da Bíblia e fazer uma oração. Capítulo da Bíblia, fazer uma oração, meditar naquilo que você acabou de ler. Bárbara, um capítulo é muito grande, que é o número grande. Então lê um versículo, que é o número pequenininho. Um versículo. Como eu posso aplicar esse versículo no meu coração hoje? Como eu posso aplicar esse versículo na minha rotina? E assim, permaneça todos os dias. Faça isso para você ver nessa semana, e você já vai observar a diferença do seu estado emocional e mental durante as circunstâncias que você tem que resolver a cada dia. Tá ok? Então, primeiro, Paulo lembra que temos que permanecer, porque quem nos aperfeiçoa é Deus, sim, então permanecemos nele. E esse é o meu convite para você hoje. Vamos permanecer? Segundo ponto, Paulo vem então e ele começa a falar desse problema de divisão. No versículo 3 ele fala assim, por acaso Jesus, ele morreu dividido? Teve várias cruzes? Ele morreu em pedacinhos? Não, criatura, não, filho de Deus, não foi assim. Como é que foi? Já foi uma morte, um Jesus, um Cristo para todos. Então, para com essa discussão de que, eu prefiro o mestre tal, eu prefiro o padre tal, eu prefiro o pastor tal, eu prefiro a congregação tal, X, Y, Z. Para com isso. Eu entendo que existem as preferências emocionais, comportamentais e de cultura. Super entendo, e são válidas, porque Deus usa, então, a nossa educação, a nossa cultura para impulsionar o nosso chamado, para que então a gente possa agir dentro do contexto qual ele nos colocou. Então, isso é super válido. Eu me identifico mais com a igreja tal, legal. Eu me identifico mais com a igreja Y, legal.
Agora, porque você se identifica com algo, não te dá o direito de rejeitar e desprezar o outro algo, a outra maneira a qual o seu vizinho se identifica. O nosso trabalho como filhos e filhas de Deus é levar o amor e a união. Porque quem faz a transformação no coração do outro, que tem que ser feita e faz de maneira completa, boa, perfeita e agradável, é o próprio Deus. É o próprio Deus e aquele outro permanecer. Então, qual que é o seu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Ajudar que o meu próximo permaneça. E para que ele então permaneça, eu tenho que propagar, priorizar a união. Priorizar o que realmente tem que ser priorizado, o coração do outro. O que Deus diz sobre o outro, o que Deus diz sobre o seu comportamento em relação ao outro. Então, nesse segundo ponto, durante essa semana, nos seus 10 minutinhos, converse com Deus sobre isso. Pai, o que eu posso fazer para demonstrar mais do seu amor em relação às pessoas ao meu redor? Meus filhos, meus pais, as pessoas, meus amigos de trabalho, meu esposo, minha mulher. Entendeu? Terceiro ponto. Lá no versículo 25, do 25 ao 27, que lá já no finalzinho desse capítulo 1, Paulo já fala assim, Paulo vem trazer um pouquinho sobre a sabedoria. E eu acho muito interessante que ele fala assim, gente, o que é sábio para o mundo, para Deus é loucura. E o que é sábio para Deus, para o mundo é loucura. Porque Deus escolheu o que o mundo rejeitou, o que o mundo chamou de doido, o que o mundo falou não é assim, para então se tornar sábio nele, para então se tornar algo de de muito valor perante ele. E, gente, isso é muito precioso, porque hoje, nós que acreditamos em Deus, que temos um plano de aperfeiçoamento, que buscamos melhorar, passamos por isso. Quantas vezes a vontade é de ir lá e tirar o pescoço da pessoa? Mas não, a gente é chamado para amar. Ai, mas você é louca, que você vai perdoar de novo, que você vai demonstrar amor de novo. Ai, eu não faria isso não, eu já mandaria catar coquinho. Eu sei, porque o mundo é assim, mas eu fui chamada para amar, então eu vou mais uma vez escolher amar. Gente, isso eu tô falando em exemplos, né, que não, lógico que não tenha abuso físico, essas coisas, pelo amor de Deus, não interpreta o trem errado não. Mas eu tô falando sobre comportamentos diários que muitas vezes a gente enfrenta, onde temos a escolha, né? Então, eu posso escolher xingar o cara que me cortou minha frente no trânsito, ou eu posso escolher abençoar, deixar o cara aí e vai saber o que ele tá passando. Loucura, né? Porque no mundo o pessoal fala, manda merda, xinga, mostra o dedo do meio. Você fala, não, deixa ele que vai em paz, que abençoa. Eu posso, como mãe, meu filho, sei lá, brigou na escolinha. Eu posso ir lá e descer o pau na mãe do outro menininho que atacou meu filho, ou então eu posso chamar ela para tomar um café e ver o que tá acontecendo. Tem algo que eu possa ajudar? O filho dela tá agressivo na escola, como que tá ela? A gente não sabe. Entendeu? Loucura, imagina, meu filho, imagina que eu vou receber a mãe do menino que fez isso com meu filho, mas gente, Deus tá te chamando pra amar, porque as coisas de Deus pro mundo é loucura. E o mais bonito que as coisas de Deus pro mundo é loucura, mas quando a gente planta as coisas de Deus, a gente colhe coisas que o mundo não explica. Por exemplo, a gente colhe uma cura de câncer que o mundo não explica, prosperidade, que muitas vezes o mundo não explica. Fala, nossa, Vitor, olha lá, gente, olha, tudo que aquela pessoa faz dá certo, olha que bênção. Exatamente. Deus vai, Deus abençoa. Restauração na família, que o mundo não explica. Restauração de comportamento financeiro, que o mundo não explica. Restauração de feridas do passado, que o mundo não explica. Aquela pessoa que era ansiosa, no meio do nada, a ansiedade vai embora e ela consegue achar paz, equilíbrio, que o mundo não explica. Então, quando a gente investe em tempo com Deus, com as coisas que são de Deus, com as coisas as quais Deus prioriza e Ele prioriza o seu coração na presença dEle, quando então você tira esses 10 minutinhos por dia para estar na presença dEle, as coisas que muitas vezes os outros vão achar que é loucura, deixa eles acharem, porque o que Deus vai fazer por você, eles vão continuar achando loucura, mas quem vai colher os frutos da bênção vai ser você, e eles não. Eles vão morrer de inveja, porque Deus abençoou os seus. E Deus vai trazer para você a benção que tá ali, esperando o seu alinhamento, o alinhamento do seu coração ao dele. Então, deixa o mundo te chamar de louca. Deixa o mundo cuidar do mundo, porque você foi chamada para cuidar das coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? O coração do seu próximo. Priorize o amor, priorize a união, priorize a graça. Por que as coisas de Deus são loucuras em termos de estrutura cristã? Porque Jesus morreu de graça por todos. Ah, mas isso não justifica, porque só um louco faria isso, exatamente. No conceito humano, só um louco. Mas ele morreu de graça para que você e eu tenhamos acesso ao céu. O céu quando morrer, também, mas o céu aqui na terra. Acesso a Deus diretamente em oração.
acesso às bênçãos dele para nós, acesso ao Espírito Santo, que é aquele que nos dá sabedoria para entender as coisas de Deus, que é aquela vozinha que fala na nossa mente, ó, vai para a direita, não vai para a esquerda não, ó, não faz isso não, segura aqui, segura ali. Esse é o Espírito Santo que veio após a morte gratuita de Cristo por amor, né, em relação à minha vida e em relação à sua vida. Então, tira um minutinho e invista também em analisar o que para você tem tido dificuldade de fazer porque os outros estão te enchendo o saco, que é loucura, mas que você sente no coração que deve fazer. Por exemplo, amar, perdoar, ir ao encontro da necessidade de alguém, se importar, entendeu? Porque Deus vê o que você faz em oculto e te honra em público, tá ok? Então, esse é o estudo de 1 Coríntios. Mais uma vez, estou muito feliz que estamos começando mais um livro e eu quero te ver aqui toda semana. Permaneça, porque grandes são os planos de Deus para a sua vida, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por mais um estudo, muito obrigada porque começamos, Pai, a estudar mais um livro, Senhor. E, Pai, eu te coloco diante de Ti, eu apresento diante de Ti cada vida me assistindo agora. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar os corações, que o Senhor venha atrair cada coração aqui, Senhor Deus, para os 10 minutinhos contigo, Senhor, para que essa pessoa possa valorizar o que o Senhor valoriza e colher grandes bênçãos, grandes frutos de tudo que o Senhor tem para ela, Senhor Deus. Porque o mundo vai chamar de louca, mas o Senhor vê o coração, enquanto o mundo vê a aparência. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é a verdade que nos preenche. O Senhor é a verdade que nos acalma e que lança fora toda a ansiedade, Pai. Se apenas focarmos em Ti, alguns minutos por dia e observarmos tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Então, Pai, atrai o olhar de cada pessoa aqui a Ti, Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor guarde, que o Senhor cuide e mantenha a vida de cada um na sua segurança, Senhor. Se tem alguém aqui me assistindo que esteja doente, cansado, que o Senhor venha ser a cura, que o Senhor venha ser o renovo e no nome de Jesus, a ansiedade, que o Senhor Jesus te repreenda. E eu declaro agora a paz, eu declaro a paz do Senhor na mente da pessoa que está me assistindo, a paz e a tranquilidade do Senhor na mente da pessoa que está me assistindo agora. No nome de Jesus. Amém.